Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 24 de janeiro de 2026, sábado, nós vamos para mais uma leitura da Bíblia, nos capítulos 28, 29, 30 e 31 do livro de Jó. Então vamos para a nossa leitura aqui comentada. Capítulo 28 é um capítulo maravilhoso, ele é muito interessante porque ele trata da busca da sabedoria com uma analogia brilhante que é feita por Jó, né? Ele começa a trazer aqui a analogia das minas, né? Se a gente precisa entender que Jó, ele é antes dos filósofos gregos, então ele vem muito antes de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. E nós temos uma história na filosofia muito conhecida que é o mito da caverna de Platão. Assim como Platão tem seu mito da caverna, a Bíblia já traz para a gente o mito da mina em Jó, que vai falar sobre a busca da sabedoria. Então, vamos ver como é que Jó coloca isso até o verso de número 11. Ele vai do verso 1 até o verso de número 11, trazendo a alegoria da mina. Então ele vai dizer assim: na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina no seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Ou seja, cada coisa tem sua origem, cada metal desses tem sua origem. A prata vem das minas, o ouro tem o seu lugar onde ele é refinado, o ferro vem da terra, o cobre vem da pedra, continuando. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Então os homens entram nas cavernas com lanternas ou com lâmpadas, né? No caso, no tempo de Jó, provavelmente com fogo para iluminar a escuridão. Então ele põe fim à escuridão. Abre entradas para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Então, enquanto as pessoas estão em cima, passando por cima da terra, vivendo normalmente suas vidas, não imaginam que lá embaixo, no fundo da terra, pessoas, mineiros, estão cavando e procurando em busca de metais preciosos. Então, verso de número 7. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a vira os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo que revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles e traz luz o que estava escondido. Então, os homens veem o que há de mais precioso embaixo da terra, eles vão abrindo caminhos, né, por entre as pedras e não sai água dali, né? Ou seja, a água ela não consegue passar por entre as pedras, né? Então o homem está seguro, mesmo revolvendo raízes de montanha, mesmo abrindo espaço por entre as montanhas. Ou seja, essa é a busca do homem por pedras preciosas, por metais preciosos. Ele diz que isso é maravilhoso, é uma rotina, assim, é uma descoberta maravilhosa. E aí, a partir do verso 12, é onde tudo começa a mudar, porque ele vai falar da sabedoria. Se a prata, o ouro, o cobre, eles são encontrados, né, nesses locais ocultos, a sabedoria não pode ser encontrada. Então vamos ver o que Jó vai dizer. Mas onde se achará a sabedoria? Verso 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz,
não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Ou seja, o homem pode fazer todo o sacrifício do mundo para achar pedras preciosas nas minas, que é maravilhoso. Mas o homem não consegue achar sabedoria. Nem se cavasse, nem se subisse aos céus, nem se fosse no profundo mar. A sabedoria não se encontra dessa forma. Então ele continua lá no verso 17. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Então, a sabedoria não pode ser encontrada nem trocada por qualquer valor. Você não compra a sabedoria com ouro, você não compra com pedras preciosas. A sabedoria não é um produto que você possa achá-lo ou adquiri-lo. E aí, lá a partir do verso de número 23, ele começa a falar de Deus e a sabedoria. Então ele traz assim: Deus entende o caminho, é Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele prescruta as 10 extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, ele vai dizer que Deus é quem conhece a sabedoria. Ela está sob posse de Deus. Ela é domínio de Deus. E Deus, enquanto estava ali criando o mundo, quando estava colocando os céus, o vento, as águas, ele encontra a sabedoria. E ele manifesta essa sabedoria e estabelece essa sabedoria para sempre. Aqui, Jó ele se aproxima da ideia de sabedoria como uma sabedoria fazendo referência a Cristo. Cristo é a sabedoria. Lá em Provérbios de número 8, nós temos um cântico sobre a sabedoria, em que a sabedoria mesmo vai ser a voz, né, do discurso ali, e a gente vai perceber que é uma referência direta a Cristo. Cristo é a sabedoria. Então Deus, enquanto estava criando o mundo, encontra Jesus. O Pai, quando estava fazendo o mundo, encontra Jesus, porque é a sua palavra e é a verdadeira sabedoria. E aí Jó termina dizendo: eis que o temor do Senhor é sabedoria. Ou seja, a sabedoria só pode ser achada na comunhão com Deus. Ela não é encontrada, ela não é assim conquistada, ela é dada por Deus. A sabedoria vem de Deus. O homem só encontra a sabedoria no Pai, na fonte de todo o conhecimento. E essa sabedoria está ligada a Jesus. Então, a sabedoria bíblica, ela vem com reverência, com obediência a Deus. Né? Nem todo avanço, a gente precisa entender que nem todo avanço intelectual, nem todo conhecimento intelectual gera sabedoria, porque ela é de uma ordem diferente, ela não é da ordem dos diplomas, do conhecimento humano, mas é uma sabedoria de vida. E buscar a Deus é mais valioso do que buscar respostas rápidas e bens materiais. Né? Às vezes a gente quer conquistar dinheiro, fama, trabalho, mas a verdade é que o temor do Senhor é o que traz a sabedoria. É a comunhão com Deus, é a vida com Deus que nos dá a sabedoria para viver. E aí passamos então para o capítulo 29, onde Jó lembra-se do seu primeiro estado. Então ele traz a memória como ele vivia uma vida abençoada. Né? Então ele começa assim, verso 2. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. No verso 4, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. No verso de número 11, ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha
quem o socorresse. Verso 15. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. E o verso 18. Eu dizia no meu ninho, expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia, a minha raiz se estenderá até as águas, o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Então, veja o que Jó está colocando, né? Que ele teve uma vida abençoada, ele teve uma vida rica, próspera, que aqui no verso 18, né, ele faz projeção para o futuro, entendendo que ele será muito abençoado, que ele vai multiplicar os seus dias, né, que as suas raízes se estenderão. Então é uma pessoa que está bem estabelecida na vida. E ele planeja a vida sim, só que ele não percebe como a vida pode mudar, né? E ele traz aqui algumas questões da sua fama, que essa fama não vinha do poder, mas ela vinha da justiça, da misericórdia, ela vinha do cuidado com os pobres, ela vinha, né, das suas atitudes para com os vulneráveis, para com os mais fracos. E por isso ele vai dizer que ele era olhos para o cego e pés para o coxo. Então, Jó tem uma fama na sociedade da época de uma pessoa benevolente, de uma pessoa boa, que ajudava os outros, e por isso os outros o viam com importância. Ele diz que até, no verso 9, que até os príncipes, aqui não um príncipe de fato, mas talvez uma pessoa de grande importância, até os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca quando estavam diante dele. Ou seja, ele era temido, né, por pessoas de grande importância. Porém, a gente vai ver aqui que a vida dele vai mudar. Então o que a gente pode tirar desse capítulo? É que a prosperidade, ela aqui em Jó não está ligada à posse, mas ao caráter. A gente às vezes é tentado a entender Jó como sendo um homem rico, porque ele tinha muitas coisas, muitos bens, mas existe uma parte da riqueza de Jó que não está definida pelos bens que ele tem, mas pelo caráter que ele tinha. Lá no início de Jó, quando o autor trata das posses que ele tinha, e tinha 7 filhos e 3 filhas, e tantos bois, e tantas jumentas, e tantos isso, ele também fala do caráter de Jó. Era um homem reto, íntegro, que temia Deus, desviava do mal. Aí está a sua prosperidade, e não nos bens. Então ele perde os bens, mas ele continua sendo um homem justo, íntegro, reto, que se desvia do mal. Portanto, ele continua próspero. Embora ele não saiba, embora ele não perceba, mas a sabedoria vai mostrar isso pra gente. Que ele perdeu os bens, ele perdeu o que ele tinha de maior valor. Ele perdeu as coisas materiais e os filhos, a família, mas ele continuava sendo uma pessoa de caráter, ele continuava ligado a Deus, ele continuava fiel a Deus, e aí estava a prosperidade da vida dele. Jó nunca deixou de ser próspero, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda. Porém, se nós olharmos o livro de Jó com olhos materiais, nós vamos entender que ele saiu de um estado de prosperidade para um estado de miséria. Mas o que o autor quer nos fazer entender é que Jó continuava próspero, mesmo em meio à falta e à miséria dos bens materiais, né? Então, lembrar do passado, como o Jó está fazendo, pode fortalecer a fé, mas também pode gerar dor. E é o que Jó está fazendo aqui. Jó está preso ao passado. Jó está naquele sentimento: no meu passado eu fiz isso, lá atrás eu fiz aquilo, eu já não tenho mais essa força, esse vigor. Muitas vezes a memória ou o passado, ao invés de nos consolar, ela nos aprisiona. E aí tem que ficar a pergunta pra gente: como é que nós lembramos do nosso passado, da nossa vida com Deus? Será que nós estamos assim, não, quando eu era mais jovem eu fiz isso, eu fiz aquilo, e hoje eu não faço? Não faz por quê? Porque não dá para fazer. Ou às vezes pensar que cada tempo tem o seu, a sua porção. Então, se lá no passado você fez isso e hoje talvez já não consiga mais pelas condições humanas, de saúde, de tempo, de força, talvez você possa fazer de outra forma,
de outro jeito, mas continuar fazendo as coisas para a obra de Deus, né? Então, vamos agora para o capítulo de número 30, onde Jó agora passa a lamentar a miséria em que ele caiu. Então ele vai dizer assim: agora os de menor idade, ou as crianças, se riem de mim, e cujos pais eu teria desenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, ou seja, os pais que não iam valer nada, eu não colocava nem junto dos meus animais, mas essas pessoas agora estão rindo de mim. E ele vai trazer aqui característica dessas pessoas, né? Começa a dizer como é que seriam esses miseráveis. Lá no verso 8 ele diz assim, na minha tradução, né? Ele diz: são filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora eu sou sua canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Veja, essas pessoas, filhos de doidos, segundo a tradução, a minha Bíblia é a Revista Atualizada, eles me cospem no rosto, eles agora cantam sobre mim, anedotas sobre mim, eles zombam de mim, e Deus afrouxou a corda do meu arco. Ou seja, quando ele traz a imagem de Jó sendo um arco na mão de Deus, quer dizer que Deus está direcionando e o impulsionando para frente. Deus está fazendo ir longe, Deus está lançando Jó para a vida, mas com direção. Agora, se Deus solta a corda, Jó fica estagnado. Jó não vai para frente, Jó não tem direção. Então, é como se Deus tivesse abandonado ele. E é isso que ele está trazendo aqui. Deus me abandonou. Eu não tenho muito o que fazer, não tenho para onde ir, porque Deus não me dá direção. Verso de número 15, ele diz assim: me sobreveio pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Ou seja, a felicidade evaporou, foi embora, sumiu, ele não é mais feliz. Agora dentro de mim a minha alma se derrama, os dias de aflição se apoderam de mim. Lá no verso de número 19, Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Você foi cruel comigo, com a força da tua mão, tu me combates. Ou seja, aqui Jó está na mais profunda dor, solitário, angustiado, triste, sozinho, sem direção de Deus, e ele traz a visão dele desse momento. Eu estou diante de Deus clamando, ele não me responde. Ou seja, ele está lidando com o silêncio de Deus, que talvez seja a pior das sensações humanas. Lidar com o silêncio de Deus é quando Deus não te direciona, é quando você não sente que Deus está mandando você ir para algum lugar ou fazer alguma coisa, quando não há direção, e aí a angústia toma conta do nosso ser. Quando não há direção de Deus, o que fazer? O que fazer quando a gente não sente mais a Deus, a gente não vê mais a Deus na nossa vida? Então ele está expressando ali sua dor, seu lamento, né? E a gente precisa entender que nossa postura de vida precisa continuar. Nossa busca por Deus continua, mesmo no silêncio. Assim como os mineiros estavam lá na mina, no capítulo 28, caçando pedras preciosas, nós continuamos buscando a Deus. Mesmo que a gente não o ouça, mesmo que a gente não encontre às vezes, mesmo que a gente pareça não encontrá-lo, nós continuamos a nossa busca. Nós continuamos buscando, buscando, buscando. Porque lá em Mateus, depois a gente vai ouvir, né, Jesus falar: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, recebe. Né? Então a gente precisa continuar buscando a Deus mesmo em meio ao silêncio. O que é complicado, é difícil, é dolorido, mas a gente precisa continuar. Bom, irmãos, nós vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande o nosso áudio. Né? E eu vou fazer depois mais um áudio para falar sobre o capítulo de número 31. Bom, que você tenha um dia abençoado, que Deus
abençoe o seu sábado, que você tenha um sábado em paz com a sua família, e um bom dia para você, e até a próxima.